Da segunda-feira que a gente teve aula, eu fui quebrar a cabeça de como é que se faria em C++ certo do jeito fácil. Não tem. Aí eu vou explicar pra vocês por que a gente não pode simplesmente fazer uma marmota, porque normalmente eu gosto de fazer códigos incompletos, mas eu não gosto de fazer códigos errados para ensinar a coisa errada, e eu vou explicar pra vocês por que não tem jeito certo, e eu vou ensinar o jeito inteligente que não é errado, mas que vai exigir que a gente aprenda coisas. É fácil. É fácil, depois você aprende. Depois você aprende, é fácil. Mas eu vou explicar o porquê. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu explicar por quê. Ok, faz de conta que eu tenho uma classe abstrata. Esse daqui é o nome da minha classe, só para ser mais fácil a gente entender, ok? O que é uma classe abstrata? Que tem pelo menos um método virtual ou abstrato. É que é a mesma coisa. Ok, seja bem-vindo. Então, uma classe abstrata, ela não pode ser instanciada. Em C++, só lembrando, eu não posso fazer como no Java, que eu coloco abstract. Isso daqui não existe em C++. Então, o que você pode fazer é, se você tem pelo menos um método abstrato, por exemplo, que a gente chama de virtual puro em C++, que é esse carinha aqui, ou seja, ele não tem a implementação, essa classe não pode ser instanciada porque ela é abstrata. Se tem pelo menos um método abstrato... Não, é só me avisar. Tá em qual? Ótimo. Bom mini curso. Eles gravam. Ah, tu assistiu? É legal? Tendo que não gravar, que eu cheguei na metade de computação. Eu pedi pra eles gravarem, eu dei até o material pra eles gravarem. Não sei se eles gravaram, disseram que eu me trazia a gravação. Gravaram. Foi? Botaram o celular na frente, Com o tripézinho, não foi? É. Se eles não postarem, mas me derem a gravação, eu posto. Mas vamos lá. Então, isso daqui é uma classe abstrata. O que acontece? Com classes abstratas, você não pode fazer algo do tipo vector de abstrata vet. Porque para você poder colocar a coisa dentro de um vetor, ela tem que ser instanciável. Isso daqui não pode ser instanciável. Existe um problema que é um problema de cópia. Você não enxerga isso quando você está em Java ou quando você está em Python, porque em Java e em Python você não está vendo, mas tudo ali é ponteiro, tudo é referência. Você não está lidando com nenhum objeto estático. Aqui no C++, isso daqui é um objeto estático, é um tipo estático. Então, é como se eu pudesse fazer assim, ó, abstrata, aí eu tenho class derivada que herda de abstrata, ok? Eu tenho uma classe derivada que herda de uma classe abstrata. Tem aqui a minha amiga classe abstrata. Minha classe abstrata tem pelo menos um método virtual puro, void virtual void alguma coisa, ok? E a minha classe derivada, para ela ser concreta, ela precisa implementar o alguma coisa cout nada. Existo. Ok? Não posso criar isso daqui. Isso daqui não existe. Porque esse cara não existe. O que eu posso ter é ponteiros. Porque os ponteiros, como nas outras linguagens, são não o elemento, mas uma forma de enxergar o elemento. Exemplo. Eu posso ter derivada derivada. Posso ter isso daqui. Eu posso ter derivada recebe endereço de derivada e abstrata endereço de derivada. Vamos olhar para isso daqui.
Tem uma classe abstrata e tem uma classe derivada. Por que aquela abstrata? Ela tem pelo menos um método abstrato, um método que não foi implementado. Se essa classe derivada não tivesse implementado alguma coisa, ela também seria uma classe abstrata. Ok? Quando eu estou fazendo essa linhazinha de código, seja bem-vindo, querido, bom pulo aqui. Quando eu estou fazendo essa linha 15 de código, eu estou fazendo uma instanciação estática da classe derivada. Então isso daqui, essa palavra aqui, ela aponta para uma classe, ela aponta para um espaço de memória onde eu tenho uma classe derivada. Então isso daqui é um atributo, não, como é que a gente chama? Variável. Okay? Isso daqui na minha tabela de variáveis é uma variável que aponta estaticamente para o endereço de memória onde eu tenho a instanciação da classe derivada. Esse DV aqui, o que é que ele é? Ele é um ponteiro para esse local. Então, enquanto isso daqui é uma locação estática, derivada representa um objeto na memória que é dessa classe, DV ele é um ponteiro. É uma forma de eu acessar ou encontrar ou ver esse cara aqui. Cadê o rapaz do pincel? Quem aqui tem o pincel? O monitor. Senão eu vou pegar na minha sala. Vai. Bora nós, então. Ok, então se a gente for olhar aqui a nossa tabela de variáveis, tem esse controle do ar? É a mochila da Hermione. Tem tudo aqui. Ah, tudo bem. Ok, então bora lá. Então o que é, quando eu olho para a minha tabela de variáveis, eu vou ter assim, qual é o nome da variável? Derivada. Ei, mas que pincel é bom, viu? Qual é? Apagador. Vai passando o apagador. Mais 2 pincéis aí. De boa. Ok? O que é que derivada é? Ele é um derivada e ele está lá no endereço de memória, sei lá, 200. Ok? Então, quando eu for lá com o endereço de memória 200 na minha memória, lá no 200, eu tenho bem aqui o conteúdo de derivada. Esse cara aqui. Okay? Então, se esse cara aqui ocupar 50 bytes, eu vou aqui do 200 até o 250. O que é DV? DV, ele é um ponteiro para derivada. Ele está, sei lá, no 250. Não, porque intervalos fechados, então ele é realmente 250. Ele está lá no 250. E qual é o valor que tem bem aqui? Isso daqui ocupa 8 bytes, como todo ponteiro, né? Numa arquitetura 64 bits, ocupa aqui 8 bytes. E qual é o valor que tem bem aqui? 200. Não é porque ele não aponta para o endereço de derivada? Onde é que a derivada está? Está no 200. Ok? Não, porque esse é do 200 ao 249, 50 bytes. Ah tá, ele tem intervalo aberto. Exatamente. Então, esse cara aqui, vamos imaginar que essa classe, ela ocupa 50 bytes. Ok, onde é que está o meu AB? O meu AB é um abstrata asterisco. Onde é que ele vai estar? 258. Esse cara não ocupa 8 bytes? Porque todo ponteiro ocupa 8 bytes. Então aqui, e qual é a informação que tem aqui? 200? Porque ele contém um endereço de derivada. Ok. Então vamos lá. Void coisa
aparece no comando aí mesmo. Ctrl Shift R. Aquele renome mesmo. Porque teve um código lá que eu saí renome, eu nunca me lembrar disso aí. Virtual Void. Coisa. 2. Cout 2. Zero. Então bora olhar pra cá. Vamos olhar pra cá. A partir de derivada, eu consigo chamar quais métodos? A partir dessa variável aqui, eu consigo chamar quais métodos? Consigo chamar os 3 métodos? A partir daqui eu posso chamar derivada ponto coisa 1, coisa 2 e coisa... Só faltou o public aqui, né, para dar acesso. Que o default é privado. Posso sim, meu povo. Porque derivada, ele é abstrato. Herança incorpora tudo que o anterior tem. Então, a partir daqui, eu consigo chamar coisa 1, porque ele contém. Na verdade, no processo de construção, a gente tem uma construção em partes. Funciona assim. Na hora que você escreve isso daqui na tela, derivada, ponto, coisa... Ups, escrevi errado, né? Tanto errado. Na hora que você escreve derivada, ponto, coisa 1, o que é que ele faz? Ele começa, derivada. O que é derivada? Pula pra cá. Opa, derivada é uma classe do tipo derivada com D maiúsculo. Ok. Cheguei aqui. Ponto, coisa 1. Ok. Não tenho coisa 1 aqui, não tenho coisa 1 aqui. Mas ela faz herança. Se ela faz herança, eu vou pra onde? O pai. E aí eu vou assim, vou subindo, né? Ela faz herança, então eu vou procurar por coisa 1 no pai. Ah, ok. Aqui. Achei coisa 1. Então consigo rodar. Mesma coisa para o ponteiro para derivada. No ponteiro para derivada, eu tenho acesso a isso daqui. Só que no ponteiro para abstrata, eu enxergo essa classe como abstrata. Então eu vou enxergar essa criatura aqui da seguinte forma. Então vamos lá. AB. Na hora que eu tentar fazer AB ponto coisa 1, eu começo. AB. O que é AB? AB é um ponteiro para abstrato. Ok. Cheguei em abstrato. Coisa 1, ok. Eu sei fazer coisa 1. Opa, coisa 1 é virtual. Então eu vou procurar embaixo, nas classes derivadas. Tem sobreposição de coisa 1 aqui? Tem polimorfismo? Não. Então eu executo esse daqui, morreu. Se eu não tivesse esse virtual, se eu não tivesse o virtual, eu nem tentava o salto. Ó, eu estou enxergando essa classe como abstrato. Não interessa o que ela é, mas eu estou a enxergando como abstrato. Quero rodar coisa 1, ok. Cheguei em coisa 1, beleza, não é virtual, parei, eu não preciso procurar lá embaixo. Só executa, né? Só executa. Okay. Se por acaso eu tivesse isso, virtual, e aqui eu tivesse virtual void, coisa 1, abstrata, coisa 1, Então, não, funciona assim. Funciona assim. Ok, estou olhando para ela como abstrata. Tudo bem? Ele está tentando chamar a coisa 1. Beleza, abstrata, vem para cá. Está tentando chamar a coisa 1. Ok, só que coisa 1 é virtual. Então nem entro aqui. O que é que eu faço? Eu pulo para olhar. Porque é virtual, eu pulo para olhar na derivada. Coisa 1, coisa 1. Opa, coisa 1. Coisa 1 é virtual, mas eu não tenho ninguém abaixo, né? Eu não tenho como descer mais, então vai esse cara aqui.
em coisa 1 daqui, eu vou executar primeiro o método do pai. Isso aqui é uma chamada de método normal, não é nem descer subterrâneo. Virtual, ele também iria para aí? Como? Coisa 1 também é... Se esse cara não fosse esse aqui, mas ele é virtual. Virtual é se eu tivesse uma outra classe derivada embaixo, aí eu desceria mais uma vez. Não muda não. Esse cara me permite descer. Não faz diferença não. Esse cara só disse que eu vou conseguir descer mais uma vez. Se eu tivesse uma super derivada abaixo dessa e tivesse vendo ela como abstrata, então abstrata, ok, isso daqui é virtual, desce. Ok, isso daqui é virtual, desce. Aí eu rodaria o método lá da super abstrata. Então nesse caso, se tivesse só void, coisa não daria no mesmo? Daria no mesmo se não tivesse isso daqui. Isso aqui só me permite descer se alguém herdar esse cara. A diferença é que ela seria uma função interna de derivada, não tinha nada a ver com abstrato. Se coisa 1 tivesse virtual embaixo na derivada. Aqui? É. Não. Isso aqui não faz na interno não. Isso aqui seria a mesma sobrecarga desse, mas sem esse método, se eu tivesse alguma classe filha dessa, eu não faria o salto para filha. Okay? Então o padrão é que você tenha deriva virtual para tudo, tanto que é o padrão do Java e do Python. Então você não tem como retirar isso em Java, todos os métodos são virtuais. Ok? Mas vamos lá. Faz de conta que agora a pessoa chama coisa 0. Está vendo ela como abstrata e chama coisa 0. Ok, coisa 0 é virtual, então já me vai dar o salto. Tem a implementação de aí é alguma 0, né? Modelo não. Só para ficar tudo no mesmo padrão. Ok? Estou no 0, estou olhando ele, estou pensando nesse elemento como abstrato, mas ele é virtual e virtual puro, aí eu vou fazer o salto, né? Na hora que eu faço o salto, eu descubro a implementação e rodo. Agora, eu posso chamar abstrato ponto coisa 2. Estou olhando para o elemento como abstrato. Posso chamar coisa 2? Não posso. Porque eu não sei sequer se esse elemento existe. Por exemplo, é como se... Tem vários alunos aqui. Alguns são capoeiristas, outros não. Tudo bem. Alguns são capoeiristas, outros não. Eu estou vendo vocês pela superclasse, aluno. Capoeirista, por exemplo, deriva de aluno. Todo mundo faz matrícula, todo mundo tem identificação de aluno, etc, etc. Mas só quem faz meia lua de compasso é o povo da capoeira. Então eu não posso olhar para você como aluno sem saber o que você é e dizer, ei aluno, vem cá fazer uma meia lua de compasso. Porque minha lua de compasso não está nos métodos do aluno. Ok? Se tivesse outra classe que também é de abstrata, se você chama um método abstrato, qual que ele escolhe? Não entendi, repete. Se tivesse outra classe filho, essa derivada. Certo, se tivesse derivada, derivada 2. Tudo bem. E abstrata, você chama um método abstrato, como que ele escolhe qual que ele vai dar o salto? Mas ele sabe porque o objeto ele guarda essa informação. Você tem como perguntar para o objeto se, por exemplo, olhando para ele como um abstrato, você tem como perguntar, ei, você é capoeirista? Você é derivada? Você é derivada 1, ou você é derivada 2, ou você é derivada 3? Olhando a partir do pai, você tem como perguntar qual tipo de filho ele é. Mas isso é uma prática ruim. Porque esse tipo de conversão, ele é trabalhoso para você fazer enquanto código. Ele faz no processo de dedução de encontrar a classe e encontrar o método certo. Mas esse tipo de... No Java, a gente utilizaria um instance of. Por exemplo, você está vendo aqui? AB é abstrato, não é verdade? AB. E em Java, eu poderia perguntar se AB instance of de derivada. Ei, AB, que eu estou vendo como abstrato, ela é a classe derivada? O Java diria que sim. Em C++ a gente tem o static cache. A gente tenta transformar, dar uma forçada. Ei, eu estou olhando para você como abstrato, eu vou tentar transformar você em capoeirista. Ei, deu pau, então você não é capoeirista.
É desse jeito. Ou então eu estou olhando para você como abstrato, eu vou tentar transformar você nessa classe derivada, eu falo então você não é essa classe derivada. Só que isso é um mau padrão de projeto. O ideal é que se você está usando polimorfismo, não é para ficar tentando adivinhar o que ele é, mas que as classes, eu estou chamando de abstrato aqui porque a gente tem virtual puro, mas poderia ser qualquer classe pi, ok? Porque as classes pi já contêm os métodos que você precisa para utilizar a classe. Por exemplo, enquanto eu estou em sala de aula, só interessa para mim a visão de vocês enquanto alunos. Dentro do contexto da aplicação que está rodando aqui, não interessa se vocês são outro tipo de aluno, se você, ou a sua profissão externa, ou sei lá o que você faz, ou o que você sabe fazer além do contexto de alunos, eu trato com vocês de forma singular enquanto alunos. Então eu não preciso fazer um instance off para você saber se você é capoeirista, eu não vou pedir para você dar uma melodia de compasso, pode não, não. Então mortal, matainho, alguma coisa assim. Tudo bem, deixa eu falar. Vamos continuar. Ok. Então, em C++, a gente tem isso daqui, ó. Superamos isso. Ou seja, aqui eu enxergo, por isso que o ponteiro, né? Eu enxergo o elemento que eu estou guardando como derivado. E aqui eu enxergo o elemento que eu estou guardando como abstrato. Como eu só guardo os endereços, não faz diferença do que é que está guardado lá. Interessa a forma como eu enxergo. Se eu enxergo ele como abstrato, eu só posso chamar os métodos que abstrato conhece. Se eu enxergo ele como derivado, só posso chamar os métodos que derivado conhece. Aí a gente entra no problema, que eu dei esse arrodeio todo para conseguir explicar o problema. Ok. Criei uma classe derivada, ok? Tudo bem? Eu criei estática ou dinamicamente? Estático. Dinamicamente é se eu tivesse feito isso daqui, né? Derivado de recebe new derivado. Ok, mas criei estático. Posso fazer isso daqui? Abstrata AB recebe derivada? Poder, eu posso. Mas não deve. Poder, eu posso. Funcionar, funciona. Mas isso daqui não é como no Java, que é uma forma de ver. Isso daqui não é cópia de referência. Isso é cópia de informação. Então, derivada contém a estrutura contém a memória referente às duas classes, correto? Então, derivada contém a memória referente às duas classes. Contém tanto conteúdo de abstrato quanto conteúdo de derivado. Esse cara aqui. Quando eu estou fazendo isso daqui, eu estou fazendo uma cópia. Só que eu estou copiando só qual parte de derivado? Então eu estou copiando isso daqui. Nesse caso, não pode porque eu tenho uma virtual pura. Ok? Então assim, é um pouco chato isso daqui, mas no fundo eu estou tentando fazer uma cópia seletiva de informação. O nome disso daqui se chama slicing, problema de fatiamento. Eu estou tentando enxergar uma classe derivada, na verdade eu estou tentando copiar da classe derivada apenas a informação que eu quero para enxergá-la como classe abstrata. Isso aqui não é um ponteiro, isso é um bloco de memória. Então eu estou pegando um pedaço dessa informação e copiando para esse bloco de memória, e eu estou utilizando a cópia, porque isso daqui é cópia. C++, como é estático, é cópia, não é referência. Ok? Se eu estou fazendo isso daqui, agora vocês entenderam por que eu não posso fazer. Por que eu não posso fazer um vector de abstrata? Porque isso daqui seria cópia. Toda vez que eu tentasse empurrar uma coisa para dentro do vector, ia estar, na verdade, está fazendo o quê? A cópia partida da informação para dentro do vector. Eu não quero partir a cópia. Até porque se eu fizer isso daqui, eu não tenho mais como voltar. Porque eu só copiei a informação referente ao abstrato. Eu não tenho mais como acessar, por exemplo, as informações referentes à derivada. Então, a gente não pode fazer isso. O que a gente pode fazer?
isso daqui. Aí vamos tentar entender o nosso problema que a gente tinha na semana passada. Vou comentar isso daqui. E aí vocês vão entender por que é que não foi fácil de resolver. Lembram do item, do desconto e do pacote? Ok? Item do desconto e do pacote. Eu preciso guardar todos eles dentro do estoque. Daqui a pouco eu explico o que é isso, tá certo? Tudo bem? Então, vamos ver se... Bom que a gente aprende um pouquinho mais sobre gerência de memória. Ok. Preciso guardar todos os itens dentro do estoque. Deixa eu subir mais. Todos os itens dentro do estoque. Item é abstrato. Significa que eu não posso instanciar o item. O que eu posso é instanciar um produto com desconto, ou instanciar um pacote e enxergar esse elemento como sendo o item. Ok? Se no meu estoque eu tiver um vetor de itens, item mesmo, um vector de item, a gente já entendeu que a gente não pode fazer isso porque a gente vai estar fatiando o elemento para pegar só a parte de item dele. Mas na verdade ele nem deixa fazer isso com virtual puro. Deixaria se fosse uma classe, por exemplo, que tivesse implementação qualquer. A gente já viu que é uma má ideia fazer como item. Uma outra opção, eu vou fazer aqui mesmo não sendo normal do ML, só para vocês enxergarem. É guardar os endereços. Aí a gente chega no problema. O problema é, se esse cara vai guardar só os endereços, quem vai guardar a informação? Onde é que eu vou estar instanciando os novos itens e vou estar armazenando onde, se esse só vai guardar o endereço? Ah, professor, é muito fácil. Só você fazer assim, ó. Você faz a seguinte coisa. Por exemplo, você cria lá o teu estoque, fazer bem assim, certo? O teu estoque, a tua classe estoque tem um vector de item asterisco, ok? Aí você tem um método aqui void add que recebe um item asterisco e aí você faz o que? Item asterisco item estoque.pushback de item. Tá resolvido? Aparentemente sim. Aí você vai usar esse negócio, né? Int main, ok? A GUI faria esse papel, né? Aí você vai assim, item asterisco produto recebe novo produto, é um piper a 5 centavos. Aí você tem lá o teu estoque, aí você faz lá estoque.add item. Resolvido? Aí a pergunta é, ok, você deu um new, quem vai dar o delete? Você não está dando new dessa informação? Você está dando new e está passando para ele. Ah, professor, é só você fazer assim, ó. Bem aqui, você cria o destrutor de estoque. E o destrutor de estoque, antes do estoque pegar o beco, ele vai passar por todos os elementos para item em estoque, delete item. Funcionar, funciona. Por que está errado? Não, nesse caso você não tem memória perdida, mas por que está errado? Porque a gente para poder fazer gerência de memória, existem algumas convenções que a gente não pode mexer nelas. Uma delas é que new e delete tem que estar no mesmo nível. Porque você está fazendo new aqui e está fazendo delete dentro da classe. Você não pode fazer isso.
porque senão você perde o controle de o que é que está sendo criado e o que é que está sendo destruído. Se você quisesse realmente fazer isso, você deveria, para poder se livrar do estoque, retirar todos os elementos e apagá-los aqui no mesmo nível. Você não deve fazer uma alocação dentro de um local e uma alocação em outro local de um nível diferente ou de uma classe diferente. Você não pode fazer isso. Porque senão é quase certeza de você ter o quê? Vazamento de memória. Entendeu? Isso aí achei que aquele negócio de responsabilidade de classe. Exato. Então, se é essa que cria, se é esse nível que cria, é ele que tem que devolver. Então, mesmo que funcione... Neste caso não dá para criar um construtor dentro da classe estoque. Não, dá não. Você não pode fazer um construtor aqui dentro, porque os itens eles são distintos, né? Você pode ter qualquer coisa sendo um item, então você não vai saber o que é que vai estar recebendo. Então, mesmo que seja possível, fere uma regra que é inviolável de boas práticas de programação. Ok? O que é que você poderia fazer? Você poderia fazer um outro local, por exemplo, uma outra entidade, guardar os teus elementos, assim, a memória, e o estoque só fazer as montagens. Mas ainda assim é um pouco estranho você ter uma classe que serve de armazenamento e uma que serve de montador. A forma mais interessante de fazer isso é utilizando o gerenciamento automático de memória, que é o que a gente vai ver agora, e é bom a gente ver isso. Bora lá. Ixi, Maria, já foi 50 minutos da aula. Sim. Eu só estava explicando o programa da aula passada, mas vamos lá. Pessoal, eu estou pensando em fazer prova na semana que vem, tá? Semana que vem. Mas aí vai ser surpresa, não vou dizer não. Mas vai ser só teórico, no sentido só para ver se vocês estão entendendo o que é que eu estou falando aqui. E marcar? Aí vai ter só marcar correto. Ok, vamos lá. Existem dois amigos nossos, grandes amigos nossos, mas eu só vou apresentar para vocês para um desses amiguinhos. Que ele vem daqui, ó. Include memory. E o nome desse cara é Shared PTR. Esse cara, ele é uma classe que gerencia ponteiros. Se os ponteiros já eram uma coisa legal, imagine ter alguém só para cuidar dos ponteiros. Mas no fundo, você usa ela como se fosse um ponteiro qualquer. Então, por exemplo, deixa eu criar um código novo para a gente ver esse negócio funcionando. Não precisa não. Ok, vamos criar aqui um struct pessoa tem um construtor. Estou nascendo.
dois pontos aí é a mesma coisa que um construtor normal dizer desnome recebe nome, né? É. Aí, tipo, tem algum caso que você não aconselha usar esse tipo? Não, ele é a construção padrão de C++, isso daqui é a construção padrão para tudo. Entendeu? Bora lá. Ok, pessoa nada mais é do que o que a gente já conhece que ela é. Ok? Então, vocês já aprenderam a seguinte coisa, né? Quando eu crio pessoa, P recebe, new pessoa, deixa. Quando eu rodar esse código, o que é que a gente vai enxergar? Vamos fazer assim. A pessoa se recebe. Ok, a gente já fez isso. Deixa eu compactar. Porque tá lá no fundo, né? Esse é o povo do fundo. Qual é a ordem de execução? O que acontece? A gente já fez em sala. Bora lá. Quem é que nasce primeiro? O Chico nasce. Depois que o Chico nasce? Chico morre? Davi nasce? Quando é que o Chico vai morrer? Quando acabar o escopo dele, que é quando acabar a main, e aí é chamado destrutor e o Chico morre. Davi vai morrer? Davi não vai morrer, porque ele foi alocado dinamicamente. Ele só vai ser devolvido se a pessoa devolver ou se o programa acabar e o sistema operacional pegar a memória de volta. Então Davi não morre. Ou pelo menos você não vai ver Davi morrendo. Davi é imortal. Ok? Davi estão nascendo, mas você não vê o Davi morrendo. Porque quando você faz a alocação dinâmica, a responsabilidade de devolver a memória é sua. Ok? Então significa que se eu tivesse aqui um loop, isso aqui sendo executado várias vezes, o que é que ia acontecer? Ia ficar só pedindo memória para o Davi e nunca ia devolver essa memória. É por isso que tem esse warningzinho. É, por isso que ele está dizendo aqui. O que é que ele está dizendo aqui? Ah, não, está dizendo que eu não estou utilizando o P. Né? Cout P.nome. Ou então, quando vocês estiverem com aviso de memória não utilizada, é só fazer variável não utilizada, é só fazer um void e o nome da variável que ele deixa reclamar. Né? Só para dizer assim, para de me aperrear, bicho miserável. Ok? Então você tem a responsabilidade de devolver a memória. Se isso aqui estivesse dentro de um loop, executando o tempo todo no teu código, a gente ia ter um vazamento de memória, porque você só está pedindo a memória e nunca está devolvendo. Toda vez que você roda isso daqui, a memória some. Para isso, vieram vários amigos ajudar você. O primeiro, cadê eu incluí o memory já? É o Unique PTR. Unique PTR. Eu estou criando um ponteiro para quê? Para pessoa. E qual é o nome dele? Por exemplo, P. E estou inicializando ele com o quê? Com essa informação aqui. Esse cara continua sendo um ponteiro. Ele é equivalente a eu fazer pessoa P recebe new pessoa. Essas duas coisas você vai utilizar da mesma forma, porque ambos você vai enxergar como ponteiros para essa informação. A diferença é que esse você tem que devolver e esse não. Essa classe aqui vai fazer a gestão dessa informação. Quando não tiver mais ninguém prestando atenção nela, quando não tiver mais no escopo de ninguém, o que é que ela vai fazer? Ela mesma vai devolver a memória. Então, nesse caso, Davi nasce e morre. Ele morre primeiro. Porque eu acho que não dá para definir a ordem, não. Nesse caso deve... Deixou de interesse. Ok. O Chico foi lá pra cima, depois nasceu o outro. Então, por exemplo,
Hã? Quem trata é o compilador, na verdade. Como ele deve estar matando primeiro quem é a alocação dinâmica. O que é que vai acontecer aqui? Não. P sai do escopo quando termina isso daqui. Então todos eles vão nascer e morrer 5 vezes. Ah, tá. Só para dizer que eu não estou utilizando a informação. Só uma ordemzinha. Ok? Todo mundo nascendo e morrendo 5 vezes. Qual é a diferença do unique para o shared? No unique, eu não posso fazer isso daqui. Não posso ter um unique PTR de pessoa. P2 recebe P. Porque isso significaria que tanto P2 quanto P apontam para o mesmo local. Como ele é unique, eu só posso ter uma pessoa guardando essa referência. Por quê? Porque na hora que essa pessoa sair de escopo, ele se livra da memória. Então eu não posso ter isso daqui. Com unique não. Com unique o que a gente pode fazer é mover a posse da informação de um local para o outro, né? Fazendo um move. Mas a gente não... O unique tem alguns detalhes que vocês, se quiserem aprender, vão ter que aprender sozinhos. Não é do escopo aqui. Mas o shared eu posso fazer isso. Eu posso fazer shared PTR, a mesma forma de usar. Pessoa P2 recebe P. Não tem nenhum problema. Porque quando o shared tem sobrecarga tem overhead de informação. Então se você puder usar unique, sempre use unique, porque o desempenho dele é equivalente ao de um ponteiro cru. Se você não pode usar o unique, se você realmente precisa compartilhar essa informação entre diferentes entidades, aí você usa o shared. O que é que o shared faz? O shared faz mais ou menos como o Java faz. Esse cara vai guardar uma contagem, vai contar quantas pessoas têm a posse desse ponteiro, dessa informação. Na hora que não tiver mais ninguém apontando para esse cara, ou seja, como se fosse um garbage collector esse shared aqui. Isso. No caso, então, o link seria a solução para aquele problema que a gente estava tendo? Naquele tem que ser o shared. Sabe por quê? Porque às vezes eu crio o piper, eu tenho, por exemplo, o piper 3 vezes dentro de um pacote. O mesmo elemento piper está sendo referenciado 3 vezes pelo pacote de pipers. Então eu preciso do shared. Ok. Não. O destrutor, como por exemplo nesse caso, vai ser chamado quando o ponteiro perder a referência, sai de escopo. O destrutor é de pessoa. O destrutor é de pessoa. Então quando quando esse cara perder a referência, então ele mesmo, o P mesmo vai chamar o destrutor da pessoa que ele está guardando. Foi ou não foi? Ok, então isso resolve o nosso problema. Por que isso resolve o nosso problema? Isso resolve o nosso problema porque agora eu posso criar a memória, passar a memória para dentro do estoque e quando o estoque se livrar do elemento, a memória vai ser automaticamente coletada. Então você não precisa se preocupar com delete. É meio que você cria o produto, bota o produto dentro do estoque. Na hora que, por exemplo, o cara apagar o produto, não precisa mais desse produto, o próprio ponteiro se responsabiliza por liberar a memória. O problema de antes era, se eu desse o new aqui, onde é que ia ficar o delete? O delete não pode ficar dentro da classe estoque. Eu teria que ter uma nova entidade só para armazenar os produtos e uma outra para poder fazer as montagens, né? Tipo, colocar aqui o meu
O meu pacote é formado por 3 piper e o meu 3x10 é um pacote de 3 piper com desconto. Ok? Então vamos enxergar, não é... Depois que você cria, o uso dele é igual ao uso do ponteiro, então não faz diferença nenhuma. Então vamos lá. Diz. Só uma dúvida, mas o shared ele vai chamar o destrutor, né? O destrutor vai estar no item, né? Não no item classe, mas Não. Sim, nas classes derivadas. O destrutor estaria nas classes derivadas. Então, no caso, eu estou criando aqui faca. Faca seria shared PTR de item, faca. Ou auto. Ok? E quem teria o destrutor? Eu estou escrevendo isso aqui, mas eu poderia muito bem ter escrito ao contrário, né? Nem sei porque que eu escrevi isso. Assim, né? Qual é o tipo dele? O tipo dele é um ponteiro para item. Eu vou inicializar esse ponteiro com o quê? Com um novo produto, que é uma faca no valor de R$30. Crio uma memória, entrego para esse cara e diz, cuida dele. Okay? E o que eu faço com essa faca? Eu adiciono no estoque. Ok, está lá guardadinho no estoque. Vou adicionar um novo, agora eu não vou fazer assim não, vou adicionar direto, tá? Vou adicionar um novo item, tô passando direto aqui. Estou criando um ponteiro para quem? Um produto com desconto. Agora eu tenho uma faca, a faca está com 10% de desconto hoje. A faca está com 10% de desconto. Então quando eu listar os produtos, quem é que vai aparecer? Faca, que eu adicionei ela no estoque, e a faca com 10% de desconto. Vamos criar o piper. E assim mais. Ei, Gabi, só lê aí que eu estou em dúvida nesse auto aí. O auto seria o tipo de quê? Na verdade o que eu estou fazendo é o seguinte. Auto é o tipo do que está do outro lado. Qual é o tipo do que está do outro lado? É um ponteiro para item que vai ser. Então ele automaticamente cria e diz que esse cara também é um ponteiro para item. O auto ele faz a seguinte coisa. Auto, ok. Qual é o tipo que está vindo do outro lado do igual? Aí o tipo que estiver vindo do outro lado do igual, ele coloca aqui. Mas eu posso muito bem fazer assim, né? Ao invés de fazer a atribuição, fazer a instanciação. Eu crio o piper dizendo que ele é um produto, piper, e o valor dele é 5 centavos. E eu adiciono o piper no estoque. Mesma coisa. Esse daqui eu vou deixar diferente só para mostrar. Ok, agora eu vou criar um pacote de 3 piper. Então, criei o pacote, coloquei essa memória para esse cara gerenciar. E o que é que eu fiz com esse carinha? Adicionei nesse pacote 3 vezes o item piper. Então eu tenho 3 piper nesse pacote. E o que é que eu vou adicionar no estoque? Vou adicionar no estoque um desconto, que é os 3 piper com 33% de desconto, só para poder sair o 3x10. Então, na hora que eu mandar mostrar o estoque, o que vai aparecer? A faca com desconto, o piper e o 3x10. Legal, né? Me lembro do tempo que eu ia comprar dela com R$1 com comida. Mas a gente voltava com os bolsos cheios. Ok. Mais ou menos? Foi, não foi? Os outros métodos são os métodos que a gente já tinha. Por exemplo, isso daqui. Se eu quisesse desabilitar alguns itens para venda, exemplo, eu adicionei uma faca, adicionei a faca com desconto, quero desabilitar a venda da faca, eu poderia dizer que qualquer um dos itens pode estar habilitado ou desabilitado. Se o item estiver desabilitado, então quando eu for mostrar os elementos, eu retiro o item. Por exemplo, acabei de adicionar a faca, não foi? Posso, por exemplo, dizer que faca set enable false. Na hora que eu faço isso,
não tenho mais a faca no estoque, tenho só a faca com desconto, porque faca e faca com desconto são dois itens diferentes do meu estoque. São dois itens diferentes do meu estoque. Ok? Ficou uma montagem bem legal. Depois vocês dão uma olhada e tentam fazer sozinhos. Vamos ver outro tipo de montagem aqui interessante, ó. Até então a gente fez isso daqui, não foi? O estoque, ele tem uma... No caso aqui, como é que eu faço composição aqui? É o quê? Generalização, realização, dependência, Eu acho que naquela associação. Tá aqui. Associação, o estoque, a agregação, na verdade, porque o estoque não contém os itens, né? Agregação, acho que é esse baixo. É o de baixo aqui. É assim? Depende, tu tá agregando o que? Eu estou dizendo que o estoque agrega vários itens. Então é assim. É assim? Ok. Vamos para um passo agora mais divertido. Eu quero mover elementos do estoque para o carrinho. Vamos lá, se eu quisesse pensar num carrinho, o que é que ia ter que sair daqui? Hã? Café ruim? Foi mal. Desceu aqui. Bora lá. Quero ter um carrinho. O que é que eu tenho que mudar? Essa parte aqui eu tenho que mexer alguma coisa? Não. Ok. Mas você mexer na parte do estoque, né? Porque quando você adiciona o carrinho, tem que consertar para tirar do estoque. Vamos pensar assim a pergunta, onde é que eu vou colocar a quantidade? Porque até então a gente não falou em quantidade. O estoque tem quantidade, ele já tem um vetor de itens. Para cada item ele vai ter uma quantidade. Ué, porque eu não tenho que comprar os itens não são infinitos dentro do estoque. Eu tenho 4 facas do Rambo, eu tenho... Hã? Vamos lá. Enquanto eu vou botar mais café amargo, a pergunta é onde é que eu vou botar a quantidade? Talvez a pergunta mais explícita seria: eu vou colocar a quantidade aqui dentro do item ou vou criar um novo elemento só para guardar as quantidades? Traz um pouquinho pra mim. Discutam aí onde é que vai colocar. Você fala 2028, mano. Quando eu penso que eu vou ter que ficar acordado até 10 horas, eu vou acordar desde o Acho que tem que ser criado. ou modifica aquele estoque ali, todos esses cada um mesmo. Eu acho que eles fazem O estoque que conhece a quantidade de itens, então deveria ser ele que controla. Então a gente não vai colocar dentro de item. Mas o estoque deveria ser uma quantidade mais geral de todos os itens. Acho que cada item deveria saber a quantidade daquele item específico. Não, é porque tipo, no estoque, você vai criar um item e você vai adicionar no estoque. Cada objeto aqui, você vai colocando. Eu coloco um e fica falando, ó, preciso desse. Você adiciona, tem que adicionar um 5 na lista e peraí. Peraí. Vamos pensar a primeira coisa.
As duas opções são implementáveis, são viáveis? São. Mas não faz sentido o item dizer, olha, eu tenho 5 de mim. Ele é o estoque, ele só se conhece, ele só fala, olha, eu existo. É verdade. Então, se você pensar na questão da responsabilidade, o item sabe da quantidade dele sozinho. Não faz muito sentido pensar nisso, né? O estoque sabe da quantidade de itens. Ok. Então você, por exemplo, tem o item piper. Então o estoque tem 5 pipers. O estoque coloca 3 pipers no carrinho. Então ele perde 3 dos 5 e coloca 3 no carrinho, né? Mas pode ser feito, é implementável você fazer dentro do item? É, uma boa. Ok? Dá pra fazer um manager também? Hã? Dá pra fazer um manager? Dava, mas o manager de item já é o estoque. Então vamos pensar aqui quais seriam os métodos que eu teria no meu estoque, porque até então eu só estou armazenando os itens, né? Eu não estou armazenando as quantidades. Para armazenar as quantidades, eu crio um novo elemento chamado, sei lá, uma coisa que tem uma quantidade, um item, é o que? Não, produto a gente já está utilizando para cá, né? Como é que é isso? Como é que eu vou colocar isso daqui? Eu vou criar um par? Eu posso criar um par? Seria mais legal um mapa, né? Não. Porque você diria o item e a quantidade dele. Você procuraria item Não, tal, mas aí ia procurar dizer. pela quantidade. Você não sabe qual quantidade tem na hora de comprar. Diz. Pois é, mas Vai ficar meio confuso porque estoque já dá a ideia de coisa do item, né? Porque os itens não são armazenados no armazém. Seria melhor trocar, vamos botar armazém para mim botar estoque e um estoque. Armazém aqui. Sim. Aí tem uma variável chamada estoque. Ok, mas o que é que eu guardo? Na verdade, eu guardo um par, que é os itens e suas respectivas quantidades. Como é que eu vou chamar esse par? Um estoque de um item só, por exemplo, um estoque de pipa. Ah, tudo bem. Então, o meu estoque, na verdade, ele é composto de uma quantidade que é um inteiro, e um item que é do tipo item. Então, o meu armazém, na verdade, não lista itens, lista estoque. Tem que ser ponteiro não, David? Não precisa ser ponteiro não, nesse caso? Mas a gente não coloca ponteiro no ML, não. Mas não tinha acabado de Porque antes estava com asterisco. Não, eu coloquei com asterisco só para forçar a visualização, para dizer que era uma agregação. Mas isso daqui diz que é ponteiro, no nosso caso em C++. Como é uma agregação, eu não tenho posse. Então, se eu não tenho posse, é porque o elemento provavelmente é um ponteiro. Ok? Mesmo que possa ser um ponteiro e eu seja o responsável por desalocar, e aí eu teria posse. Ok. Então, no meu armazém eu guardo os elementos em estoque. O que seria o carrinho? É um pequeno armazém. O carrinho também é um armazém? Ok, então o carrinho eu vou ter itens list de estoque. Quais são os métodos que eu vou ter em armazém? Adicionar estoque. Alterar a quantidade. Então, eu mexi em alguma coisa aqui, não foi? Ok, então eu vou ter adicionar set quantidade, colocar só assim, depois a gente vê os tipos, e adicionar elemento, adicionar estoque, adicionar item. Vai ser o clube normal, né? Exato. Mas aí eu tenho que ter um métodozinho aqui, transferir, né, para ele ir de um para o outro. Transferir de um armazém, transferir para o carrinho. Transferir estoque
devolveria os produtos que não podem mais ser vendidos, ou estragados. Peraí que eu tô tentando levar vocês para onde eu quero que vocês cheguem. Deixa eu ver se eu consigo. Carrinho. Bora nós aqui, ó. A gente precisa de um set de TV. Para poder alterar a quantidade dos elementos dentro do estoque. Mas a gente já está adicionando e transferindo. Tudo bem, mas vamos lá, vamos ver. Armazém e carrinho, eles fazem as mesmas coisas. Eles não têm os mesmos métodos. Por exemplo, estoque, no armazém eu posso inserir do nada, né? Por exemplo, quando eu compro produtos e coloco lá, no carrinho eu não posso inserir do nada. No carrinho tem que ser sempre um processo de transferência de um carrinho do armazém para o carrinho. Mas vocês percebem que eles são a mesma coisa? Eles são containers. Eles são containers. Então eu poderia dizer que ambos são containers que são capazes de armazenar itens, transferir itens, pegar o total de itens, etc. Mas um desses containers, ele é um container específico que eu posso inserir itens do nada. Então aqui eu tenho que tipo de relação? Eu tenho herança. Então, tanto armazém quanto carrinho são o que a gente poderia chamar de container, né? Container teria Não seria satélite, não é porque eu ia mudar aqui o nome. Tem que tirar de baixo porque não pode usar dois outros. Só fonte e depois Estoque. já tem, bota armazém. Armazém. Peraí, vou puxar pra cá. Armazém. Agora dá pra mudar o Isso nome daqui é carrinho. Aqui eu não tenho mais a adicionar porque nem setar a quantidade, mas por exemplo eu teria outras coisas comuns. Só delete. Mas o container não teria um adicional genérico? Hã? O container não é não. Não, é só O que é que o container faz? Faz transferência entre elementos. Guarda os elementos e faz transferência entre elementos. Carrinho eu poderia ter, por exemplo, devolver produtos. Não fechei minha compra, devolver produtos. Mas armazém eu teria, vamos só explicar um pouquinho. Adicionar item e carrinho eu teria, sei lá, devolver produtos. Efetuar compra. Finalizar compra, efetuar compra. E no caso, esse daqui, na verdade, ele vem daqui, né? Vem daqui. Vamos ver como foi que ficou a cara do nosso amigo aqui. Olha, os códigos começando a ficar mais interessantes, né? Dá pra dar uma ajeitada. Ai, caramba. Tem um negócio bem legal, David, dá pra tipo deixar elas assim, ó. Mas pra cá, a classe pacote, produto e produto desconto. Dá pra tu deixar elas uma em cima do outro, aí as setinhas delas, elas fazem isso aqui, ó. Ah, tá. Ok, mas vamos ver onde foi que a gente chegou. A gente chegou nesse modelo aqui, que é bem interessante. Você que teria os mesmos métodos em armazém e carrinho, os métodos em comum você muda para cá, para container. Isso aqui, por exemplo, você pode utilizar até para, sei lá, inventar outro tipo de coisa aqui que eu não consigo inventar agora, mas é um tipo de modelo bem interessante. Ok? Vamos lá. Nota fiscal. Quem gera nota fiscal? O armazém que sabe a quantidade que está saindo, então é o que gera.
mas o carrinho que sabe quais os itens que foram comprados. Porque você pode entender por vários carrinhos. Exato. Então, no fundo, quem guarda a lista de compras é esse cara aqui. Na verdade, esse cara guarda a lista de compras daquela compra. Então, ele que seria responsável por exemplo, finalizar compra, efetuar compra. E aí você pergunta assim, pô, é o carrinho que vai conter um método que vai gerar a nota fiscal? Normalmente a gente usa isso daqui, ó. Toda vez que você precisa de um algoritmo, ok? Por exemplo, gerar nota, sei lá, um string aqui. Esse gerar nota, por exemplo, faz uma formatação especial nos itens, coloca número e etc. Para poder gerar o texto que vai compor a nota. Não faz sentido desse código ficar bem aqui. Então você tem que pensar que um carrinho, na verdade, tem a referência para o algoritmo que gera isso daqui. O algoritmo não é parte da classe do carrinho. O algoritmo é um algoritmo à parte. Então você poderia imaginar que você teria aí algo como um gerador de nota, gerador baseado no list de estoque. Hã? Exato. Ups. E é isso. Gerador. Assistir a aula é um gerador, né? Cadê, mano? Ele não quer mais, não. Vamos entender aqui. Por que é que... Por que eu não consigo colocar... Tá. Desculpa. É que eu tô passando parâmetro, né? Não tem nada a ver, não. Gerador. Yes. Mas eu não... tá aqui, tudo bem. É assim que a gente faz em Java, ok? Por quê? Porque toda vez que você precisa que uma classe contenha um algoritmo que não faz sentido que ela contenha, não faz sentido que ela contenha uma coisa que não faz sentido que ela contenha. Na verdade, eu fiz um acrônimo aqui, fiz um trava-língua só para vocês acordarem. Você tem uma classe. A classe precisa ter um algoritmo que ela não deve ter. Então você não deve colocar um algoritmo que ela não deve ter dentro da classe. Como é que eu faço para colocar na classe o algoritmo que ela deve ter se ela não deve ter esse algoritmo? Em Java, como você não tem como passar uma função por parâmetro, entendeu? Por exemplo, o ideal seria dizer, olha, eu vou dar um set gerador e vou receber uma função. Não posso passar funções por parâmetro em Java. Posso passar classes. Em C++ eu posso passar funções, em Python eu posso passar funções, em quase toda a linguagem eu posso passar funções. Em C eu posso passar funções, mas em Java eu não posso passar funções. Então tem um padrão muito comum, por causa da limitação de passar funções, não sei se o Noite já resolveu, que a gente chama de strategy. O que é o strategy? É uma forma de passar funções. Como eu não posso passar a função, olha, carrinho, você gera a nota fiscal utilizando essa função. Eu posso ter o código de gerar a nota fiscal dentro do carrinho? Não, porque o carrinho não deve ter esse código. Se ele não deve ter esse código, ele não deve ter esse código. Então o que é que eu faço? Eu passo para ele o código. Como é que eu posso fazer isso se em Java, que é a linguagem mais comum, eu não posso passar uma função? Eu transformo ela numa classe. Uma classe que vai ter o quê? A função.
O que é que o meu... Não pode, já tem uma classe chamada assim. Não, é porque deu o erro, não foi? Tenho que remover. É só deletar esse carinha aqui. Mas aí, ó, saiu lá do carrinho. Se deletar daí, vai sair do carrinho. Ah, tá. Não posso ter esse daqui gerador? Agora pode. Posso. Ah, porque eu deletei, né? Deletou lá do carrinho, do int carrinho. Ah, Gera por... notas, int. Ok. O que é que o meu gerador é capaz de fazer? Apenas gerar nota. Recebe, por exemplo, uma lista de estoque e retorna uma string. Ou seja, eu estou empacotando a minha função dentro de uma classe. Porque eu não posso passar a função. Então, na hora que eu vou... O meu carrinho, ele sabe como... O meu carrinho sabe como gerar nota fiscal, não porque o código que gera nota fiscal está dentro do carrinho, mas porque ele conhece quem sabe gerar nota fiscal. Por que eu tenho que fazer isso porque em algumas linguagens eu não consigo passar funções. Então, toda vez que você precisa de um algoritmo que não faz sentido estar dentro daquela classe, você faz isso daqui. Ou então um algoritmo que é mutável. Por exemplo, a forma de gerar nota fiscal, por causa da lei, pode mudar com muito mais facilidade do que a forma de montar e vender os produtos, na verdade. Isso daqui provavelmente não vai mudar. Você vai utilizar o mesmo elemento, a mesma forma de passar elemento de carrinho para o produto pro resto da vida. Só que isso daqui não depende de você. Então, se por exemplo a forma de gerar as notas mudarem, você vai ter que alterar o carrinho? Não. Você chega só lá na classe que gera a nota fiscal e diz, opa, agora você tem que imprimir também esse parâmetro. Então você está desacoplando o que nunca deveria ser acoplado, que seria o elemento e um algoritmo, uma lógica que não pertence a ele. Então, quando você tem um elemento, uma lógica que não pertence a ele, você faz o que a gente chama de estratégia, né? Isso aqui é um padrão chamado estratégia, que é separar a função do seu elemento. Por exemplo, você poderia ter para compras abaixo de 5 mil reais, nota simplificada, compra acima de 5 mil reais, nota, sei lá, nota complexa, né? Que tem CPF, que tem não sei o que. Quando você tem uma compra baixa, você não informa CPF, ou você informa? Você não tem. Mas quando você vai fazer uma compra, sei lá, muito grande, talvez você tenha que informar. Exatamente. Então o que é que você faz? Você diz, ó, no meu gerador, eu vou ter o quê? 2 filhinhos. Um gerador o quê? Gerador simplificado. E o meu gerador detalhado. São classes. Todos eles fazem o quê? Implementam o gerador. Na hora que eu vou fazer o carrinho, eu posso escolher, por exemplo, se eu estou, dependendo do estado que eu tô, do país que eu posso ter isso daqui diferente. Então vamos ver como foi que ficou o nosso modelo, como ele ficou interessante. Diz. Ah, tá. O meu carrinho. Tá aqui, ó. Gerador de notas, gerador. Então vamos ver aqui, ó. As montagens que nós fizemos. Certo? O que é que item é? Bora lá no vivo ou morto? Vivo, morto. O que é que item é? Que tipo de elemento item é? Uma classe abstrata. Então aqui eu tenho uma classe abstrata, ou se a gente fosse falar em outra linguagem, uma interface, né? O que seria uma interface?
quem quer ser vendável, eu poderia até chamar esse cara aqui de vendável. Tudo que é vendável, ele implementa essa interface. O que pode ser vendido, implementa essa interface. Produto, implementa item. Um pacote agrega uma série de produtos. Aqui a gente está usando o composite, né, a composição. O que é uma composição? É quando uma classe agrega várias semelhantes a ela. O pacote é um item, mas contém um grupo de itens. A gente tem produto com desconto. Produto com desconto é um item, mas também contém um item. Ok? Então isso aqui a gente chama de declaração. Por que eu estou colocando esses nomes? Porque isso são formas muito comuns de você lidar com a interface. Então isso daqui aparece em vários problemas, em vários momentos, em várias realidades. Então vamos dizer que é uma coisa... Ok, a gente tem uma composição normal, container para armazém e para carrinho, a gente tem a mesma questão aqui, né? A gente tem uma classe abstrata e a gente tem duas classes concretas. Aqui a gente precisa de um algoritmo que não faz sentido estar aqui, então eu uso uma estratégia. Qual é a estratégia? Tirar o algoritmo para fora e colocá-lo, por exemplo, dentro de um gerador. E aí eu posso ter um algoritmo, um gerador detalhado e um gerador simplificado. Legal, né, isso daí? Agora eu tenho, cara. Hã? Vamos nós. Vamos ver se vocês entenderam. Só achar aqui. Eu quero achar aqui o... Onde foi que eu coloquei isso? Ok, tá aqui. Diz. Ah, tá, valeu. Ok. Aqui é uma série de atividades em 3 níveis que eu fiz em 2014, mas continuam atuais. Ok? Acho que eu fiz pensando em Java, mas a gente adapta. Qual é a brincadeira aqui? A brincadeira é implementar um software que faz a alocação de passageiros dentro de trens, dentro de um trem. Então você tem um trem, o trem, por economia de dinheiro, ele leva tanto pessoas quanto animais, ok? Em vagões que podem ser vagões de pessoas ou vagões de animais. Até aí tudo de boa? Tem um trem. Vou subir já. Você tem um trem que entrega pessoas ou animais em vagões de pessoas ou animais. Então,
a gente tem o trem. O trem tem uma locomotiva, a cabeça do trem, e você tem alguns vagões, mas por enquanto esse aqui é o primeiro, né? E os vagões levam passageiros. Okay? Então, a partir do trem, software do trem, você tem como adicionar um vagão, obter um vagão, embarcar um passageiro, desembarcar um passageiro. O passageiro já conta o número do Hã? O passageiro conta os animais também. Aí é só passageiro, né? Obter o número de vagões, obter o número de passageiros e escrever isso daqui. O que é que um vagão tem? Cada vagão tem uma capacidade. Eu tenho como descobrir qual é o espaço livre que tem no vagão. Descobrir o número de passageiros atual do vagão. Embarcar um passageiro, do tipo passageiro. Desembarcar um passageiro. Descobrir se um passageiro existe dentro do vagão. E etc. Por que a capacidade está em protect? É porque o passageiro vai poder olhar se ainda cabe ele ou não? Não. Podia estar privado então. É porque depois a gente vai ter herança aqui, né? Por enquanto tá aí, mas a gente não tá usando não. Passageiro não é herda de vagão não. Passageiro é uma... Aqui era para ser uma composição, não uma agregação. Eu só usava agregação na hora, né? Mas o vagão contém os passageiros, então isso daqui era para ser uma composição. Ok? Ok? Isso daqui é moleza, né? Não? Tem o que fazer, não. Aqui tem algumas descrições, né? Pegar espaço livre, calcula o espaço livre no vagão pela capacidade. Embarcar, adiciona um passageiro no vagão, observando o espaço livre. Desembarcar, desembarca o passageiro do vagão. Procurar passageiro, retorna se o passageiro existe, etc. Então, a gente tem aqui um processo de composição. O trem, na verdade, é um grupo de vagões. Na verdade, o trem ele é como se fosse um grande vagão. Não está modelado assim, mas eu posso perguntar para o trem se o passageiro existe. Perguntar para o trem se o passageiro existe significa o quê? Mandar o trem perguntar para cada um dos vagões se o passageiro existe. Né? Por exemplo, onde está o passageiro? Ele vai perguntar para cada um dos... A gente tem checar se o passageiro existe, né? Aí eu tenho vários vagões com o mesmo método porque eles são iguais. Quando eu pedir para o trem perguntar se o passageiro existe, qual dos métodos ele vai chamar? Ele vai chamar todos? Não, ele vai chamar, por exemplo, você pergunta para o trem, ei, o passageiro Davi está aí? Aí o trem vai perguntar para cada um dos vagões, o passageiro Davi está aí? Não? E o passageiro Davi está aí? Não? Aí ele pergunta para todos. O passageiro Davi está aí? Tá, ok, você é o vagão número 3. Ok, Davi está no vagão número 3. Ok, boa. Daí é level 1, vamos para level 2. O quê? Não, aqui não tem herança, aqui não tem nada. Aqui é só uma agregação velha. Agregação velha nojenta, estúpida. Uma composição. Uma composição. Então, no fundo, eu vou pegar os passageiros e jogar aqui dentro. Agregação velha, estúpida. Ok. Tem algumas coisas aqui que eu coloquei só para poder facilitar a visualização, mas vocês não precisam seguir isso não. Por exemplo, quando eu quiser imprimir o trem, ele vai dizer, o Davi ele está no primeiro vagão, tá vendo aí, ó, qual é o nome desse brega assim? Cochete. Davi é o cara que está no primeiro vagão, e no segundo vagão eu tenho o Bruno, o Carlos e tem ainda 2 vagas. Tá vendo aqui os barrinha? Boa? Vamos pro próximo. Isso daqui é se eu fosse fazer, por exemplo, amém. Como é para utilizar isso daqui? Então, por exemplo, criei 3 vagões, ok? Criei uma locomotiva, é legível, né? Criei uma locomotiva,
criei 3 vagões, criei um trem passando o quê? A locomotiva. Como a minha locomotiva só aceita carregar 2 vagões, eu vou conseguir adicionar os 2 primeiros, né? Esse aqui ele vai tentar, mas ele não vai conseguir adicionar o 3º vagão. Aí eu vou embarcar os passageiros. Embarquei o passageiro A, segundo a lógica, ele vai para o primeiro espaço disponível, vai para o primeiro vagão. Depois eu embarco o passageiro B, vai para o segundo vagão. Embarco o passageiro C, vai para o 3º. E eu não consigo embarcar o passageiro D porque lotou o espaço, né? Primeiro vagão cabe 1 pessoa, segundo vagão cabe 2. Então eu vou conseguir embarcar isso daí. Se eu desembarcar um passageiro e embarcar outro, aí eu consigo, por exemplo, eu tinha A, B e C, desembarquei um passageiro, ficou vazio, desembarquei o A. Quando eu tento inserir de novo o B, aí ele vem para a posição vazia do A. Ok? Vamos para o level 2. Um passageiro por vagão aparece naquelas bicicletas. 3. Disse. Ok. Bora lá que agora que começou a ficar divertido, meu povo. Ficava fácil demais. Tava fácil demais, mas não pode. Eu sou Davi, a gente tava nem reconhecendo o senhor mais. Bora lá. Agora a gente tem um problema. O problema é que por economia de dinheiro, eles estão querendo carregar tanto animal quanto pessoa. Tudo no mesmo vagão, né? Ok? Bora, que aqui ainda tá de boa. Tá divertido mesmo 3. Vamos lá. Hã? Não, até o quê, mano? Na cidade. Não. É de boa. Dá pra fazer. Ok, bora lá. Então, não muda muita coisa não. A diferença é que agora eu tenho um vagão de animais e um vagão de pessoas. Vagão de animais e um vagão de pessoas. No vagão de pessoas não muda nada. No vagão de animais também muito menos. A diferença é que o vagão de pessoas eu vou medir pela quantidade de pessoas que está dentro do vagão. E o de animais eu vou limitar pelo peso total. O ideal seria volume, né? Mas assim, como eu não tenho volume, a gente pensa no peso. Então eu posso ter um elefante ou 70 mil ratinhos. Justo. É o vagão que carrega essa quantidade de peso. Os passageiros, eu vou ter a pessoa e o animal. O que é que animal precisa ter que a pessoa não tem? O peso. Só fazer a herança dupla, né? Vagão tem vagão de animais e vagão de pessoas. Passageiro vai ter pessoa e animal. Quando eu mandar o trem embarcar alguém, eu vou dizer, trem, embarque esse passageiro. Aí ele vai olhar e vai dizer, passageiro, você é o quê? Ok, eu sou um animal. Qual é seu peso? Tenho 70 quilos. Aí ele começa a procurar nos vagões de animais. Ok, não, esse vagão de animais só tem 30 quilos livre. Isso daqui é um vagão de pessoas. Ok, um vagão de animais com 70 quilos livre. Ok, coloquei você aqui. Tudo bem? Tem muita diferença, porque em vez de você procurar por cadeiras livres, quando for um vagão de animais, eu diria que procurar seu peso. Porque assim, na verdade você só vai ver se, quando você tenta embarcar uma pessoa, você só vai perguntar se ainda tem vaga no vagão para embarcar ela ou não. Se tiver vaga, você coloca ela lá. Quando você vai embarcar um animal, você pergunta se ela ainda cabe no vagão de animais. Ok? De boa? Isso é legal. meu Deus. Ok.
No código antigo, você não podia colocar pessoas no vagão de animais. Agora, pô. Ok? Não podia colocar pessoas no vagão de animais, porque pessoas só podiam ir no vagão de pessoas. Mas eles abriram um processo contra a empresa de trem dizendo que isso era discriminação. Isso era preconceito. O pessoal do Greenpeace moveu um processo e eles conseguiram ganhar o direito de ir com seu animal no vagão de carga. Eu quero ser tratado como um animal, me dê esse direito. Ok? Então nós temos dois tipos novos de pessoas. Nós temos o fresco, que não gosta de ir perto dos animais. Se tiver um vagão de animais à sua frente, ele vai ficar sentindo o cheiro de estrume quando o trem for andando. Então ele tem a distância mínima de ser colocado dos vagões de animais. E eu tenho o pessoal do Greenpeace, que quer ir juntinho dos seus animais, senão eles não vão. Qual é a diferença do junto com o Hã? Não, é a mesma coisa aqui. Ou você podia botar tipo o Greenpeace, que é obrigatoriamente viajar junto com o animal, e o D que não é obrigado. Ele tanto viaja junto com Não, mas é porque o cara não aceita aqui não era para ser A, B, C, D, não. Era para ser só A e B. É porque eu não consegui separar no LaTeX as coisas. Ok, então vamos lá. Se vocês conseguirem chegar até aqui, uma pessoa, deixa eu ir pro código. A gente tá passando nesse prêmio. Hã? A gente tá passando nesse Não. Não? Que isso? Deixa de ser frouxo, meu povo. Bora lá. Eu sou fresco, eu sou passageiro fresco. Bora lá. Então não devia ter embarcado no meu trem. Foi engano. Vamos lá, meu povo. É totalmente compreensível isso daqui. Ok? Vocês não quiserem fazer, vocês podem fazer um projeto final que seja à altura. Não precisa ser isso daqui não. Ok? Mas vamos lá. Só para vocês entenderem que tudo faz sentido, mesmo que aparentemente não. À primeira vista, né? Ok, vamos, ó, a gente parte do começo. Um trem possui uma, dá para ler ou não? Não. Uma locomotiva e é composto por uma série de vagões. Ok? Nós temos alguns tipos de vagões. Um vagão de carga, não vou mais chamar vagão de animais, porque ele pode conter tanto animais quanto pessoas. O vagão de carga e o vagão de gente. O vagão de gente pode ser um vagão comum ou um vagão de luxo. Ok? Aqui a gente tem uma herançazinha, porque ambos são vagão de gente. Ok? E os vagões levam passageiros. Passageiro pode ser tanto animal quanto pode ser pessoas. Eu tenho dois tipos de pessoas. Eu tenho a pessoa normal, três tipos, né? A pessoa fresca e a pessoa Greenpeace. Como eu preciso ser capaz de colocar a pessoa do Greenpeace dentro do vagão de carga, tanto eles quanto animais são elementos pesáveis. Ou seja, eles contêm peso. Porque eu tenho que ser capaz de enxergá-los como a mesma entidade. Tanto pessoas quanto animais são pesáveis. Mas a gente começa de um por um. Vamos level 1 primeiro, né? É quantos meses? Hã? É um por semana. Vocês estão há 3 semanas sem trabalho. Há 3 semanas sem atividade, que eu dei um descanso. Vamos voltar de novo, né? Dar o gás na disciplina. Eu posso escolher, tipo, começar logo isso aí, que é pra ver se no final da terceira semana eu tô perto de acabar.
Se começar direto nesse, não é uma boa ideia. Começar direto nesse não é uma boa ideia. Pelo menos no 2, né? Eu acho que começa com muito pesado. Ou pelo menos, vocês podem fazer o seguinte, ó. Se for para simplificar, vocês retiram os métodos de algoritmo, entendeu? Por exemplo, remover é um método de algoritmo, buscar é um método de algoritmo, faz só o método de modelagem, que é adicionar. Você cria um modelo e adiciona os passageiros e mostra o trem. A maioria desses métodos aqui são métodos algorítmicos, ou seja, para fazer processamentos ou mudanças dentro da estrutura. Basicamente, o método de modelagem é adicionar, é ser capaz de colocar o elemento no canto que ele tem que ficar. Então, se você pensa só em adicionar e mostrar, isso daqui some 70% do trabalho, literalmente. Por exemplo, como que a gente fez? Quando a gente fez esse daqui, o que é que o estoque fazia? Adicionar e mostrar. Eu não tenho buscar, eu não tenho remover, eu não tenho fazer contagem, calcular saldo, e todo o resto que seria para transformar o sistema em utilizável. Eu tenho só a modelagem básica, ou o mínimo esquema básico para mostrar a modelagem. Isso daqui faz o modelo, o estoque contém produtos e etc, e etc. Então, se vocês quiserem remover todo o resto dos elementos e deixar basicamente só... Então, a gente iria se livrar de tudo aqui, ó. A gente se livrava do get, se livrava do desembarcar, se livrava do search, get número de vagões, get. A gente teria basicamente montar o trem, né? Adicionar vagão, adicionar passageiro e mostrar. Só aí foi-se embora 70% do trabalho. Então, a gente poderia fazer assim que ia ficar bem mais fácil. Dava para fazer, inclusive, isso daqui em uma semana. Ok? Então, vamos lá, tentar fazer o primeiro e o segundo para a semana que vem. Pelo menos só o adicionar. Só o adicionar dá para fazer porque a quantidade de código fica ínfima quando você remove, remover, buscar e etc. E todo o resto das coisas que é a parte algorítmica da coisa. Talvez vocês vão ter dificuldade, mas é com o método embarcar, que o método embarcar ele requer esse processo de busca, né? Como é que eu embarco um passageiro? Tenho que procurar em todos os vagões, né? Qual é o se tem vaga e coloco o passageiro lá. Como é que eu embarco por exemplo, no trabalho nível 2? Como é que eu embarco Só uma pergunta, nesse SSO, ele vai ter uma passagem designada com um assento, é tipo uma passagem, você tá lá e você que seguir? Não, é auto-embarque. A pessoa ela é embarcada automática. Ela diz, eu quero embarcar. O algoritmo vai dizer qual é o primeiro local que ela pode sentar e acabou-se. Entendeu? Então, o que você tenta fazer é, você tenta embarcar uma pessoa. É que nem no ônibus, chegou, você tenta embarcar uma pessoa. Aí ele verifica, o primeiro vagão é vagão de pessoas? Não é. Esse vagão aqui é um vagão de pessoas? É. Tem capacidade ainda? Não. Esse vagão é um vagão de pessoas? Não. Esse vagão é um vagão de pessoas? Não. Sinto muito, filho, você não pode embarcar nesse trem. Ou então ele começa, esse vagão é um vagão de pessoas? É. Ainda cabe essa pessoa aqui? Cabe. Coloquei na próxima posição livre. Ok? Então... Chamada. Quando vocês tentam embarcar um animal, mesma coisa. Esse vagão é um vagão de animais? Não. Esse vagão é um vagão de animais? Depois preciso falar contigo se está errado a questão de frequência. Ok. Tudo bem? Ok? Então aqui a gente tem, por exemplo, o próprio embarque, como é um algoritmo e não pertence à parte do trem, você pode montar usando aquela estratégia que a gente fez, né? Separa o algoritmo de embarque da classe, que ele é um algoritmo de alocação, ele é uma coisa que pode mudar, então você teria que o trem ele receberia o algoritmo de embarque ao invés de escrever o próprio algoritmo de embarque. Ok? Não. O que eu estou tentando ver, eu estou estudando a questão da interface gráfica, está mais fácil do que era, né, no QT novo, então acho que dá para a gente fazer um pouquinho de interface a partir da semana que vem.
É muito fácil, tá muito fácil mesmo usando o QT, mas é tão fácil. Como assim interface? Janelinhas, botõezinhos, etc. Tão fácil quanto esse trabalho aí? Tão fácil quanto esse trabalho? Nível 3 ou nível 1? Nivelando com esses trabalhos aí, nível 2, nível 3. O que? Não entendi. É fácil. Dificuldade. Nível 1, é fácil. É porque o QT ele simplificou muito. É muito mais simples, por exemplo, quem faz interface gráfica, quem já fez interface usando Swing aqui, é muito mais fácil que o Swing. Porque, por exemplo, no Swing você tem umas marmotas tipo New, Action, Listener e etc. Ficar instanciando classe abstrata dentro do método que não faz o menor sentido. Então no QT você tem só mesmo slot sinal. É muito mais simples. Você cria o botão, clica com o botão direito, quero criar um sinal para se a pessoa clicar. Aí pronto, já abre o método, na hora que você fizer lá dentro do método, é o método que vai ser chamado. Então ele é bem mais simples. Então eu vou procurar um material e aí semana que vem a gente já vê um pouquinho de interface gráfica. Basicamente nós terminamos a disciplina no sentido de que tudo que eu precisava dizer que era obrigatório, a gente já passou por herança, interface, classes abstratas, tudo que a gente... Polimorfismo, agregação, composição, N para N, escambau do que a gente precisava. O resto agora, daqui para o final de semestre, é só modelo. Modelo e implementação, modelo e implementação, modelo e implementação, modelo e implementação. É só prática, não tem mais o que fazer não. Então a última das coisas, né, the last stand, né, de sobrevivência dos zumbis era o estoque. E aí a gente já vai ver as montagens de OO dando nome para elas. Isso daqui existe, estou fazendo essa montagem aqui, mas não é uma marmota, não é uma Gambi, é uma coisa que é feita no mundo real e tem até um nome para isso. Ok? Então a gente deve ver outras coisas, como por exemplo, como é um singleton, ou como é um gerador de classes, entendeu? Dentro das nossas necessidades. Então, o que é importante? É importante que, como eu sei que vocês estiveram sem atividades para fazer, meio por desorganização minha de passar as atividades de forma legível, na verdade eu fui pego de surpresa porque aquilo que eu consegui fazer em Java, em Python fácil, eu não consegui fazer fácil em C++ na hora, a ideia só veio depois, aí foi falha minha. É hora de correr atrás do prejuízo e eu acho que o trabalho do trem vai ajudar a gente. Então se vocês tiverem algum problema, alguns eu já prevejo que vocês vão ter. Por exemplo, no Java a gente tem o instance off, né? Eu tenho como perguntar para o passageiro se ele é do tipo pessoa ou é do tipo animal. C++ você não tem. Então você vai ter que fazer aí um método que retorna a enumeração, alguma coisa do tipo. Sabe? Você vai ter que usar a numeração. Você vai ter que perguntar o cara vai ter que saber que ele é um passageiro e lá no método passageiro você vai ter um obter tipo. E aí a pessoa responde, eu sou passageiro. Ao invés de usar o instance off, porque o instance off já é uma merda mesmo. Então, daqui pro final do semestre, a gente vai ver vários modelos. A gente vai fazer o Twitter, vai fazer o WhatsApp, vai fazer chat. Normalmente eu trago um por semana e alguma parte de implementação ou de linguagem. Então a gente tem um dia de linguagem, um dia de modelagem daqui pro final do semestre. Então assim, se vocês focarem só no adicionar e no mostrar, os trabalhos eles vão fluir rapidinho. Hoje é dia 17/5. Anderson, Carlos Alberto, Cássio, Elton, Felipe, Fernanda, Helder, Samuel. Ela vai ver a aula, sim, mas Gabriel da Silva, Uchoa, Gilberto, Israel, Ítalo, Jéssica, Jones, José Maurício, José Mateus, Kevin, Leonardo, Lucas Brito,
Marcos Suel, Matheus Silva, Maurício, Paulo Cardoso, Pedro Alves, Robert de Almeida, Roberto Alexandre, Sávia, desistiu, Wesley. Hã? É porque, meu povo, hoje é trancamento ainda, viu? Pra quem quiser. Rapaz, cara, ele diz isso com a felicidade, mano. Hoje é trancamento, tá? Assim, só por... Ontem eu passei prova pra fogo. Só pra neguiz aí. Deixa eu só fechar aqui ainda. Ei, ajeita logo a minha frequência de hoje. Ontem eu fiquei